Olá, me chamo Josevel Silva, bem-vindos ao Fatos e Teorias. Citou uma busca insaciável para evitar a mortalidade que une a raça humana. A lenda dizia que um dos ancestrais de Gilgamesh, Utnapishtim, conhecido como o herói do dilúvio, havia escapado da morte, tendo sido escoltado até a residência divina ao lado de seu companheiro. Armado com esse conhecimento, Gilgamesh decidiu se aventurar neste reino e persuadir o segredo da vida eterna de seu antepassado. O catalisador dessa expedição ambiciosa foi o que Gilgamesh percebeu como um convite de Anu. A conta retrata o que parece ser a descida à terra de um foguete exausto, como narrado por Gilgamesh à sua mãe divina, a deusa Ninsen. Minha mãe, durante a noite senti alegria e andei entre os meus nobres. As estrelas se reuniram nos céus. A obra de Anu desceu em minha direção. Eu tentei levantá-lo. Era muito pesado. Eu tentei movê-lo, não consegui movê-lo. O povo de Uruk se reuniu em torno dele, enquanto os nobres beijavam suas pernas. Quando encostei minha testa, eles me deram suporte. Levantei meus olhos. Eu trouxe para ti. O texto exibe uma explicação fragmentada da mãe de Gilgamesh sobre o evento, tornando o significado ambíguo. É aparente, no entanto, que a visão da entidade descendente, a obra de Anu, impulsionou Gilgamesh para a sua aventura seguinte. O antigo cronista, no prelúdio da epopeia, concedeu a Gilgamesh os títulos de o sábio, aquele que experimentou tudo. As coisas secretas que ele viu, o que está escondido para o homem, ele conhece. Ele até trouxe notícias de um tempo antes do dilúvio. Ele também fez a jornada distante, cansativa e sob dificuldades. Ele retornou e gravou todo o seu trabalho em uma coluna de pedra. A viagem remota empreendida por Gilgamesh foi direcionada para o reino dos deuses com seu aliado Enkidu ao seu lado. Seu destino era o território de Tilman, onde Gilgamesh teve a oportunidade de estabelecer um Shem para si mesmo. Interpretações modernas comumente usam o termo nome, em lugar do Emu sumério ou do Shumu acadiano encontrados nos escritos históricos. No entanto, neste caso, Shem será utilizado para garantir que a representação exata do conceito, um veículo aéreo, seja transmitida. O governante Gilgamesh, em direção à terra de Tilman, colocou sua mente. Ele diz ao seu companheiro Enkidu, o Enkidu, eu entraria na terra, montaria meu Shem nos lugares onde o Shem foi levantado. Eu levantaria meu Shem. Apesar dos esforços para desencorajá-lo, não apenas os anciãos de Uruk, mas também as divindades consultadas por Gilgamesh, recomendou que ele primeiro procurasse a aprovação e ajuda de Utu Shamash. Para se aventurar na terra, notifique Utu, eles avisaram. A terra, ela cai sob a jurisdição de Utu. Eles enfatizaram e reenfatizaram. Atendendo a tal conselho, Gilgamesh voltou-se para Utu, buscando sua autorização. Deixe-me entrar na terra. Deixe-me montar meu Shem. Nos lugares onde os Shems são levantados, deixe-me levantar meu Shem. Leve-me ao local de desembarque estabeleça sobre mim a tua proteção. Uma lacuna lamentável no tablet deixa o conhecimento sobre o local do desembarque obscurecido. No entanto, Gilgamesh e seu aliado chegaram eventualmente à sua vizinhança. Era uma zona restrita, guardada por sentinelas formidáveis. Exaustos e sonolentos, a dupla optou por descansar uma noite antes de prosseguir. O sono acabava de envolvê-los quando algo os acordou sobressaltados. Foi você quem me acordou? Perguntou Gilgamesh a seu companheiro. Estou consciente. Ele ponderou enquanto observava visões extraordinárias tão imponentes que questionava seu estado de consciência ou se estava em meio a um sonho. Ele comunicou a Enkidu. No meu sonho, meu amigo, o terreno alto desabou. Ele me deitou, prendeu meus pés. O brilho era avassalador. Um homem apareceu. O mais belo da terra era ele, sua graça. De sob o solo derrubado, ele me tirou. Ele me deu água para beber. Meu coração se acalmou. Que identidade tinha essa pessoa considerada a mais justa da terra? Aquele que extraiu Gilgamesh de sob os escombros,
ofereceu-lhe água e acalmou seu coração. Além disso, o que poderia simbolizar o brilho avassalador que foi testemunhado ao lado do misterioso deslizamento de terra. Sentindo-se incerto e perturbado, Gilgamesh sucumbiu ao sono mais uma vez, embora brevemente. No meio da vigília, seu sono terminou. Ele se levantou dizendo ao seu amigo: "Meu amigo, você me chamou? Por que estou acordado? Você não me tocou? Por que estou assustado? Não passou algum deus por aqui? Por que minha carne está entorpecida?" Ao ser agitado de uma maneira tão enigmática, Gilgamesh ficou pensando sobre quem poderia ter entrado em contato com ele. Se não fosse seu companheiro, poderia ter sido algum deus passando. Gilgamesh voltou a adormecer, mas foi despertado pela terceira vez. Ele compartilhou a história do evento extraordinário com seu aliado. A visão que tive foi totalmente incrível. Os céus gritaram, a terra rugiu, a luz do dia falhou, a escuridão chegou, o relâmpago brilhou, uma chama subiu, as nuvens incharam, choveu morte. Então o brilho desapareceu, o fogo se apagou, e tudo que havia caído se transformou em cinzas. A imagética dentro destes versos mal requer um estiramento da imaginação para conjurar a antiga representação do lançamento de uma nave espacial. Inicialmente, há o profundo estrondo dos motores do foguete ganhando vida. Os céus gritaram, causando um tremor notável em toda a Terra. A Terra retumbou. O local de lançamento se encheu de nuvens de fumaça e poeira. A luz do dia falhou. A escuridão chegou. Após isso, os motores acesos perfuraram a obscuridade. O relâmpago piscou e, com a ascensão da nave espacial, uma chama disparou. A nuvem de poeira e destroços resultante inchou para fora, descendo eventualmente em uma chuva mortal. Choveu morte. Agora, voando alto, o foguete voou em direção aos céus. O brilho desapareceu. O fogo se apagou. A nave espacial desapareceu de vista, deixando para trás destroços que haviam caído se transformaram em cinzas. Observando a cena com admiração, mas resoluto em sua busca, Gilgamesh procurou novamente a ajuda e proteção de Shamash. Triunfando sobre um guarda monstruoso, ele chegou ao Monte Machu. O ponto de vista de onde a ascensão de Shamash ao cofre do céu poderia ser testemunhada. Agora se aproximando de seu alvo inicial, o local onde os Shemes são levantados. Ele encontrou a entrada para este lugar, aparentemente esculpido na montanha, guardado firmemente por sentinelas formidáveis. O terror deles é incrível. O olhar deles é a morte. O foco cintilante deles varre as montanhas. Eles observam Shamash enquanto ele sobe e desce. Ao revelar sua linhagem semidivina, Gilgamesh compartilhou a intenção de sua busca. A respeito da vida e da morte, busco respostas com Utnapishtim, e mencionou que sua viagem tinha as bênçãos de Shamash, convencendo os guardas a deixá-lo passar. Embarcando no caminho de Shamash, Gilgamesh logo se encontrou envolto em total escuridão. Sem um vislumbre à frente ou atrás, o medo escapou de seus lábios. Atravessando numerosos Beru, uma medida de tempo, distância ou arco celestial. A escuridão se apegou a ele até que, finalmente, a luz brilhou enquanto 12 Beru foram cobertos. O texto vago e manchado transita para a chegada de Gilgamesh a um jardim esplêndido. Suas árvores e frutos esculpidos de pedras semi-preciosas. Casa de Utnapishtim. Apresentando seu dilema ao seu antepassado, Gilgamesh recebeu uma resposta desanimadora. O destino mortal do homem era inescapável. No entanto, um vislumbre de esperança foi oferecido quando Utnapishtim revelou o paradeiro da planta da juventude, aclamada como homem rejuvenesce na senescência. Exultante, Gilgamesh garantiu a planta. Mas o destino jogou sua mão cruel, fazendo-o perder seu prêmio no caminho, retornando a Uruk despojado. Ignorando as dimensões literárias e filosóficas da narrativa por um momento, nosso foco se volta para seus aspectos aeroespaciais. O Shem, essencial para Gilgamesh se aproximar da morada divina, era inconfundivelmente um foguete, um dos lançamentos que ele observou perto da zona de pouso. Aparentemente, esses foguetes estavam alojados dentro de uma montanha, em uma região restrita e fortemente guardada, embora nenhuma representação visual da observação de Gilgamesh tenha surgido. Um esboço descoberto em uma tumba distante do governador egípcio
retrata uma cabeça de foguete emergindo acima do solo entre as tamareiras. O eixo do foguete está evidentemente escondido no subsolo dentro de um silo projetado por humanos, adornado com peles de leopardo segmentadas tubularmente. Os antigos desenhistas, semelhantes aos seus contrapartes modernos, ilustraram uma seção transversal do silo subterrâneo, revelando vários compartimentos. 2 indivíduos estão encapsulados por tubos sinuosos na parte inferior, com 3 painéis circulares posicionados acima deles, avaliando a cabeça do foguete, a cama, Ben, contra os indivíduos dentro e fora dele. É aparente que esta câmara celestial, semelhante ao sumeriano Mu, poderia acomodar 1 ou 2 ocupantes. Tilman, o destino da viagem de Gilgamesh, traduz-se para a Terra dos Mísseis. Era o reino onde os Shems ascendiam, governado por Utu-Shamash, um local onde se podia testemunhar esta divindade subir para o arco do céu. Embora o alter ego celestial dessa divindade entre o panteão dos 12 fosse o Sol, é sugerido que seu nome não significava Sol, mas aludia a seus papéis e deveres. Utu, seu epíteto sumério, incorporou o que brilhantemente atravessa. Seu derivado acadiano, Shemesh, esclareceu ainda mais. Ash significava fogo, elucidando a interpretação original de Shem. Utu-Shamash, conhecido como o Senhor do Foguete de Fogo, é proposto para ter sido o supervisor do espaçoporto celestial. Em questões de viagens ao reino celestial divino, a posição autoritária de Utu-Shamash é significativamente destacada, junto com as funções desempenhadas por seus assistentes, conforme ilustrado vividamente em outra narrativa suméria da ascensão de um mortal aos céus. Os arquivos dos monarcas sumérios revelam que Etana, o 13º soberano de Kish, foi reconhecido como aquele que ascendeu ao céu. Esta observação sucinta não exigia maiores esclarecimentos, dada a ampla familiaridade da história sobre a expedição do rei terrestre aos céus exaltados através do antigo Oriente Próximo, um tópico artisticamente capturado em numerosos selos ilustrados. É transmitido que as divindades selecionaram Etana para conceder à humanidade as bênçãos de estabilidade e prosperidade. Essa era a essência da realeza, uma sociedade estruturada. No entanto, um obstáculo surgiu, pois Etana foi incapaz de gerar um herdeiro para perpetuar a linhagem real. A solução singular residia em uma planta mística de nascimento, acessível a Atana somente se recuperada do domínio celestial. Em um cenário que lembra os empreendimentos de Gilgamesh em uma era subsequente, Etana buscou o endosso e apoio de Shamash. A narrativa esclarece progressivamente que o apelo de Etana a Shamash era para um Shem repetidamente. Ó Senhor, permita que saia de sua boca, conceda-me a planta do nascimento. Mostre-me a planta do nascimento. Remova minha desvantagem. Produza para mim um Shem, honrado através de súplicas e nutrido por ofertas de ovelhas. Shamash concordou em cumprir o pedido de Etana a Hashem. No entanto, em vez de discutir um Shem, Shamash revelou a Etana que uma águia o levaria ao cobiçado reino celestial. Guiando Etana para a cavidade onde a águia estava confinada, Shamash também havia informado a águia sobre a missão iminente anteriormente. Através de trocas enigmáticas com seu senhor Shamash, a águia foi informada. Um homem eu vou direcionar a ti. Ele vai agarrar tua mão. Guie-o até aqui. Atenda aos seus pedidos. Obedeça ao meu comando. Ao chegar à montanha designada conforme instruído por Shamash, Etana observou a cova, e dentro dela, a águia estava presente. Sob o decreto do valente Shamash, a águia iniciou a interação com Etana. Mais uma vez, Etana elucidou seu objetivo e localização desejada. A águia então começou a esclarecer Etana sobre a metodologia para elevar a águia de seu poço. As 2 primeiras tentativas foram mal sucedidas, mas na terceira tentativa a águia foi adequadamente levantada. Na primeira luz, a águia comunicou a Etana: meu companheiro, para o céu de Anu vou te transportar. Orientando-o na técnica de segurar, a águia subiu, e eles estavam no ar, subindo rapidamente, espelhando uma narrativa de um astronauta contemporâneo observando a Terra encolher à medida que sua nave espacial se eleva.
O antigo narrador ilustra a percepção de Etana da terra diminuindo em tamanho enquanto eles voavam. Quando ele o havia levado ao alto Umabaru, a águia diz a ele para Etana: "Veja, meu amigo, como a terra aparece. Olhe para o mar ao lado da casa na montanha." A terra realmente se tornou uma pequena colina. O vasto mar é como uma banheira. Subindo rapidamente, a águia planou. A terra abaixo parecia encolher a cada batida de suas asas. Ao chegar a um segundo Beru, a águia falou: "Meu amigo, dê uma olhada em como a terra aparece." A terra se transformou em um sulco. O vasto mar é como uma cesta de pão. Quando ele o levantou pela terceira Beru, a águia diz a ele: "A Etana, veja, meu amigo, como a terra aparece." A terra se transformou na vala de um jardineiro. Continuando sua subida, a terra desapareceu abruptamente de vista. Quando olhei ao redor, a terra havia desaparecido. E sobre o vasto mar meus olhos não conseguiam se banquetear. Em uma versão da narrativa, é transmitido que Etana e a águia ascenderam ao céu de Anu, enquanto uma versão diferente sugere que Etana ficou com medo ao perder de vista a terra, direcionando a águia a mergulhar de volta à terra. Uma narrativa similar é observada em textos bíblicos, onde a descrição incomum de se ver a terra de uma distância elevada é mencionada. Em louvor ao Senhor Yahvé, o profeta Isaías articulou: "É ele quem se senta no topo da esfera da terra com seus moradores parecendo insetos." A narrativa de Ataná revela que, na busca por Hashem, era necessário comunicar-se com uma águia dentro de um poço. A identidade desta águia, que escoltou Etana para os céus distantes, desperta curiosidade. Numerosas imagens dessas chamadas águias, frequentemente referidas como homens-pássaros por estudiosos, surgiram. A maioria dessas imagens os retrata ao lado da árvore da vida, talvez enfatizando seu papel em conectar o reino terrestre com a morada celestial, onde se acredita que o pão da vida e a água da vida residem. Essas ilustrações normalmente apresentam as águias agarrando o fruto da vida e a água da vida, alinhando-se com as narrativas de Atapa, Etana e Gilgamesh. É evidente a partir de inúmeras representações que essas entidades não eram homens-pássaros grotescos, mas figuras antropomórficas vestidas com roupas ou uniformes que lembram águias. Dentro da narrativa hitita sobre o desaparecimento da divindade Telopino, é narrado que as grandes divindades ao lado das menores iniciaram uma busca por Telopino, e Shamash enviou uma águia rápida para esta missão. No Êxodo, é contado que Deus lembrou aos filhos de Israel: "Você nasceu nas asas das águias, levando-o em minha direção", parecendo afirmar que o caminho para a morada divina era pelas asas das águias, muito parecido com o que é retratado no conto de Etana. Várias passagens bíblicas realmente retratam a divindade como uma entidade alada. Boaz saudou Ruth na sociedade judaica como buscando refúgio sob as asas de Deus Yahweh. O salmista aspirava por segurança à sombra de tuas asas, enquanto retratava a descida do Senhor dos céus como: "Ele montou um querubim e voou. Ele deslizou sobre as asas do vento." Os textos mesopotâmicos retratam consistentemente Utu Shamash como a divindade que supervisiona os locais de pouso dos Shems e das águias. Até ele, às vezes, era ilustrado com trajes completos que lembravam uma águia. Neste papel, ele tinha a autoridade para conceder aos reis a honra de voar em asas de pássaro e ascendendo dos céus inferiores aos superiores. Durante suas ascensões ardentes e foguetes, foi ele quem atravessou vastas extensões por horas intermináveis, adequando-o. Interessantemente, sua rede era a terra, sua armadilha eram os céus distantes. O léxico dos sumérios sobre viagem celestial vai além dos Emi, que eram adornados pelas divindades, e o próprio Emi, referido como suas carruagens em forma de cone. Representações de Sipar nas crônicas sumérias detalham uma área central, fortificada por barreiras formidáveis. Encapsulado dentro dessas barreiras estava o sagrado abode de Utu,
descrito como uma casa que é como uma casa dos céus. Um pátio isolado dentro do templo, também protegido por altas paredes. Abrigou o poderoso Apan elevado ao céu, interpretado pelos tradutores como um objeto Kiara. Os antigos, ao designarem suas entidades divinas como deuses do céu e da terra, eram talvez literal em sua expressão, implicando seres de além que desceram à terra de reinos celestiais. O corpus de evidências apresentado em relação às divindades antigas e seus vasos, argumentativamente, dispersa o ceticismo, afirmando que eram entidades corpóreas, que literalmente desceram do cosmo para a terra. Mesmo os escribas antiquados do Velho Testamento, apesar de sua narrativa monoteísta, considerou imperativo reconhecer a presença de tais entidades divinas na Terra em tempos primordiais. Este segmento enigmático que perplexa tradutores e teólogos é a parte introdutória do capítulo 6 de Gênesis, aninhado entre a recapitulação da proliferação humana pós-átomo e a narrativa do descontentamento divino com a humanidade precedendo o dilúvio. Ele afirma inequivocamente que durante aquela era, os filhos dos deuses viu as filhas do homem que eram boas e as tomaram por esposas, de todas as quais escolheram. As conotações destes versos se aprofundam quando examinados ao lado das narrativas sumerianas antigas de deidades, suas propriedades e seus significados, progenie e as gerações subsequentes. A noção de seres semidivinos nascidos das uniões de deuses imortais torna-se cada vez mais aparente à medida que se aprofunda nas passagens bíblicas. Os Nefilins estavam sobre a terra naqueles dias e também depois, quando os filhos dos deuses coabitou com as filhas do Adam, e elas lhes deram filhos. Eles eram os poderosos da eternidade, o povo do Shem. Se você gostou do vídeo, clique no botão de curtir e não se esqueça de compartilhá-lo com amigos e família que possam se interessar. Te vejo no próximo vídeo.